Bom, vamos começar esta gravação, porque se eu não gravar agora, eu não consigo gravar mais. Releve aí os barulhos que estiverem, por exemplo, do cachorro que está aqui na podcast, que não para de latir. Mas, olá pessoal, como todos vocês estão? Eu espero sinceramente que vocês todos estejam muito bem por aí. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Uma Leitura no Cinema. Eu sou Gisele Santos e sempre eu venho trazer todas as minhas dicas e opiniões sobre livros, filmes e séries. Vocês nos acompanham tanto pelas plataformas de áudio quanto também pelo YouTube. Sejam todos bem-vindos aos novos inscritos e aos inscritos que já nos seguem já há um tempinho. A presença de vocês é muito importante. Eu fico muito feliz de verdade de vocês estarem aqui. Bom, então vamos dar largada às resenhas da semana, né? As resenhas de 2025. Porque, gente, é muita coisa interessante que estão lançando nas plataformas de streaming, também nos cinemas. Tem muitas coisas bacanas. Lembrando também, isso pode ter já acontecido na sua cidade, mas aquelas campanhas dos ingressos de cinema estarem mais baratas estão chegando. Na minha cidade vai estar chegando agora no início de fevereiro. Se você tem interesse em algum filme, pode ficar de olho aí no seu cinema da sua cidade, se caso não tiver passado ainda pela sua cidade, que em breve deve ter aí uns ingressos aí com um preço bem em conta, porque tem lançamentos muito bacanas para este ano. Então, sem muitas delongas, que já está ficando bem delongado este episódio, nós vamos começar com algumas das coisas que a gente já falou nas nossas listas aí de melhores do ano. Não tem como, gente, aqui a gente vai falar de algumas séries e filmes e também tem uma leitura que eu quero comentar sobre ela aqui no canal. Vai ser um pouco polêmica de acordo com os acontecimentos que estão acontecendo nesse período, né? Mas, assim, eu quero compartilhar com vocês a minha experiência de leitura. Então, com relação aí às complicações da vida aí, das questões aí das pessoas, eu não quero me envolver, não. Eu vou me ater apenas àquilo que eu estou consumindo aqui no canal. Então, nós vamos começar com uma minissérie de 6 episódios que realmente me deixou muito impactada, me deixou extremamente emocionada. Então agora é a hora e o momento de nós falarmos de Cena da Netflix, que foi lançada em novembro do ano passado, com 6 episódios. E aqui é um recorte da história do... como é que eu posso dizer? Do atleta, eu vou dizer assim, até atleta e empresário Ayrton Senna da Silva. Então, quando eu falo um recorte, porque aqui nós vemos alguns dos períodos que são, na minha opinião, bem importantes para a vida do empresário, uma vez que a gente vê o início da sua carreira, principalmente na Fórmula 3000, a sua primeira oportunidade na Inglaterra, o seu primeiro casamento com a namorada muito jovenzinha, namorada de infância, aliás, que muita gente acabou não conhecendo essa história, acabou conhecendo agora pela história, pela série. Também os envolvimentos românticos dele com as duas apresentadoras, a Xuxa Meneghel e a Adriane Galisteu, e também alguns eventos da vida do atleta, também a questão dos seus questionamentos com relação à Fórmula 1, a sua vontade de sempre vencer, os seus duelos particulares com o piloto francês Alain Prost, também que tem aqui uma interpretação brilhante do ator que fez, além também de o seu temperamento explosivo, as suas opiniões, os seus debates aí com os dirigentes, né, da Fórmula 1 e o fatídico Grande Prêmio de Imola de 1994, que tem diversas questões aí que ainda deixam
algumas dúvidas e muitas perguntas que nunca foram respondidas e eu acho que nem vão ser, para ser sincera. Eu acho o trabalho dessa minissérie fantástico. Primeiro, eu quero, até anotei aqui na minha colinha, 3 nomes que eu, Gisele, particularmente quero citar, além do Gabriel Leone, que está incrível como cena, todos os trejeitos, a forma como ele se porta, ficou muito parecido. Outro ator que eu quero citar é o Matt Mella, como Alan Prost. Cara, ficou muito bom. Esse cara é excelente. Outra coisa que eu quero citar é a Maya Scodelario. Por quê? A Maya, na verdade, ela é uma personagem fictícia que é da Laura Harrison, que ela representa mais ou menos a relação do Senna com a imprensa no geral. Gente, isso aqui ficou muito bem feito. Se vocês não tiveram oportunidade de ver a minissérie, se vocês também não tiveram oportunidade de ver o making of, tá muito bem feito. Vocês vão entender todo o trejeito que foi utilizado aqui na série. É simplesmente impecável. Além das questões emocionais que envolvem a questão do ídolo Ayrton Senna e a morte trágica que ele teve no fatídico Grande Prêmio de Imola, que tem diversas dúvidas ainda com relação ao que realmente aconteceu, com relação ao acidente com o piloto Roland Ratzenberger, que morreu no dia 30, e também do próprio Ayrton Senna, que morreu no dia 1º de maio de 94. Tem um ponto que muita gente questionou, e eu vou ser sincera, vou dar minha opinião aqui para vocês. Com relação a pouco tempo de tela que teve a Adriane Galisteu, que foi a última namorada do Senna, antes dele falecer em 94. Todo mundo está mais que careca de saber que a família do Senna não é fã da Adriane, que existe uma certa rixa entre ela e a Xuxa. Só que a própria produção, né, da série não quis entrar nesses detalhes, sabe? De que tinha que mostrar mais, não tinha que mostrar mais, como é que foi. Essa é a questão da família, gente. E né, quem detém os direitos da imagem do Ayrton Senna é a família e não tem o que fazer. Se você quiser fazer uma série do Senna e quiser colocar ela, você pode colocar. Mas realmente não tem como a gente ficar debatendo questões que são íntimas e são tão assim, pífias, sabe? Para ser sincera, que não vai colaborar em absolutamente nada com a questão da história. Mas você tem todo o seu direito de dizer aquilo que você realmente acredita. Para mim, não tem muita influência na história. Eu confesso que eu amei essa série. Eu me emocionei desde a abertura até o 6º episódio, que para mim é muito impactante. Ficou muito bem feita, a produção muito bem feita. Foi um trabalho de uma extrema qualidade. Então, para mim, valeu muito a pena a experiência de ver essa minissérie. E se você já viu a minissérie, quer dar a sua opinião, deixe nos comentários se você estiver nos acompanhando no YouTube, ou você pode entrar em contato com a gente para dizer as suas opiniões com relação a essa série. Eu vou amar muito saber a opinião de vocês. Tem um trabalho maravilhoso aí, mundo afora. E o Senna, ele é um cara que vai ser relembrado por diversas gerações. E até o dia em que, enfim, as pessoas acabam não se lembrando mais dele. Mas eu acho meio difícil disso acontecer. Bom, então essas são as minhas impressões da minissérie Senna, disponível na Netflix. Vai que você está vendo no futuro e ela não vai estar mais disponível. Mas lembrando sempre, gente, que sempre quando a gente fala onde estão essas séries, minisséries e filmes e tudo mais, pode mudar de uma plataforma para outra. Às vezes sai do catálogo e vai para outro catálogo. Enfim, isso não tem como remediar.
Com relação à segunda indicação de série, a gente vai começar com as nossas indicações de série. Esta já é uma produção da Apple TV Plus, que a Apple, de novo, tem um catálogo maravilhoso e ela não deixa e ela não se cansa de colocar essas produções. Nesse caso aqui é uma adaptação de um romance, tem o mesmo nome da série, de 2015, da Renée Wright. Acho que é assim que se fala o nome dela, eu não sei se ela é francesa, se ela é americana, mas enfim. Esse é uma série, aliás, essa é uma série que nós temos como protagonista a Cate Blanchett, que é uma atriz fenomenal. Todas as atuações da Cate, se você for procurar, vocês vão se impressionar e muito com ela. E aqui é mais uma série muito envolvente, um suspense bem interessante, chamado Disclaimer, ou você pode olhar como uma tradução, difamação. Esse é uma minissérie com 7 episódios e é uma série que, assim, no início você pode não gostar dela, porque ela é um pouco confusa, um pouco truncada no início. Eu confesso para vocês que quando você vê ali os primeiros episódios, você fica naquela situação, se você quer ver o próximo ou se você quer parar por ali. Só que tem algo no episódio que fala para você assistir mais um. Assiste mais um. Aí você vai, assiste mais um. Não que você assustou, você já matou os 7 episódios. O final é um final que às vezes você vai gostar ou não, tá? Mas do que fala essa sinopse da série? Aqui a gente vai ver uma jornalista investigativa que, assim, ela é muito famosa por descobrir segredos das pessoas e acabar revelando esses segredos. Mas chega um momento que a roda pode rodar e a pessoa acabar se lascando toda, que foi o que aconteceu aqui. Então a gente vê a Catherine Hemsworth, que ela acaba anonimamente recebendo ali um livro na sua casa, tá ali na cabeceira da cama. Ela olha assim o livro, não entende, tem uma capa ali escura e tal. Mas quando ela abre e começa a ler o tal referido romance, ela descobre que, na verdade, ela é a personagem central dessa história. E pior, existe um segredo no passado dela, de uma coisa que aconteceu, que está escondido ali, enterrado a 7 palmos, digamos assim. E que com este romance, ele pode vir à tona e acabar prejudicando toda a sua vida, a vida da sua família, a sua carreira como um todo. Então a série chega um momento que você deita e mergulha, porque ela vai trazendo os acontecimentos, vai trazendo, aí tem hora que ela entrega aos poucos, tem hora que ela entrega tudo de uma vez, é surreal. A fotografia é maravilhosa, os atores estão muito bem aqui, então não tem assim como você não assistir essa série, como eu disse. Às vezes você pode não gostar desse tipo de narrativa e tá tudo bem você passar em branco por ela. Mas eu acho um pecado que você passe por essa série totalmente em branco e não veja essa atração da Apple. Eu gostei bastante da série, recomendo muito que você assista. Mas você que assistiu, o que você achou da série? Você gostou, você não gostou? Você curtiu, você não curtiu? Me diz as suas opiniões sobre ela, que eu quero muito saber as suas opiniões. As meus sobrinhos fazem bagunça. Respira e vai que deslincada vocês já viram, né? Bom, e agora nós vamos para a primeira indicação de filme da semana. Bom, um filme documentário do próprio Ayrton Senna. Só que aqui eu acho assim, quando você tem essa questão de ter um documentário e uma minissérie dentro da plataforma, eu, particularmente, eu tenho sempre esse exercício de que, bom, eu vi
uma coisa ficcional daquele referido personagem. Ah, é baseado em história real. Beleza, ok, show. Só que aí tem o documentário. O que é o documentário? É um recorte da pessoa ali que você pode conhecê-la, ou seja, é como se fosse uma biografia dessa pessoa ou um recorte dessa biografia. Então nós vamos à primeira indicação de filme da semana com o documentário do Senna, um dos documentários do Senna, esse na Netflix também, que é Senna, o brasileiro, o herói, o campeão. Então aqui é mais um recorte da vida do Senna, como entrevistas do Senna para diversos órgãos, de pontos da vida dele, contando com pontos de vista do que ele achava, do que ele não achava, mostrando no jeito dele, muito baseado assim, em vídeos da imprensa no geral, em entrevistas que foram feitas com Ayrton Senna, entrevistas coletivas, vídeos caseiros, da família também. Tem vídeos muito íntimos como Senna. Ele era um cara muito família, ele era um cara que gostava muito de estar com os sobrinhos, de estar com a família, com a mãe, com o pai, com os irmãos. E a gente vê que ele era um cara que ele tinha essa questão social, filantrópica, muito forte, muito importante, mas em contrapartida, ele tinha uma garra e uma gana de vencer muito grande. Até o Alain Prost, ele sempre tinha essa questão com o Senna de que ele forçava muito o carro numa questão de que o carro quebrava na mão dele. E tem até uma entrevista que o Alain Prost tinha colocado aqui como o Senna se achava um deus, então por isso que ele forçava tanto o carro, que ele não tinha medo de morrer. E o Senna rebateu dizendo que não é que ele, por ele confiar em Deus, que ele forçava o carro. Ele achava que o carro tinha condições de chegar além. E eu acho que essa questão dos dois é tão interessante que ambos são muito parecidos, de certa forma. O Alain Prost muitas vezes jogava com o regulamento na mão, né? E a gente via diversas situações que às vezes era aquela briga, sabe aquela briga com um coleguinha lá no serviço? Que você sabe que ele tá certo, mas você vai brigar com ele mesmo assim? E que às vezes é o oposto? E que vocês, mesmo tendo assim, ranzinzas e pirracentas, vocês ainda chegam sempre a um denominador comum, vocês conseguem pensar de maneira muito parecida? É mais ou menos a visão que eu particularmente vejo assim dos dois. Eram dois atletas, dois pilotos sensacionais. Hoje o Alain Prost ele não é mais piloto, ele já está aposentado, o Senna infelizmente não está mais entre nós, mas a gente vê aqui muito da personalidade desses atletas e também com relação aos episódios e do que aconteceu no Grande Prêmio de Imola de 94. Tem aqui algumas questões que também são levantadas. Eu cheguei até a ver recentemente, já tem até um tempinho, na verdade, foi um ano passado que eu vi, quando estava bem perto ali do período que se comemorou mais um ano em que o Senna não estava mais entre nós, da ex-assessora do Senna, e como ela viu aquele Grande Prêmio de Imola, e como foi receber a notícia que ele havia falecido e como tudo se desenrolou. Gente, é algo tão surreal, porque assim, são tantas coisas acontecendo junto e misturado, e até nessa oportunidade teve nessa entrevista a relação do próprio Senna com a imprensa e dela com o Senna e como eles conseguiam, mesmo sendo pessoas bem diferentes, trabalharem tão bem juntos. É
muito interessante. Não está nesse documentário, né? Digamos assim, essa questão que eu tô falando, mas você acha no YouTube. Eu não me lembro agora, é o canal, né? Vocês podem procurar aí sobre ela, que vocês vão achar essa entrevista dela, né? Uma entrevista até muito, muito emocionante, muito interessante, com relação ao ídolo, né? Que é o Senna. E então é isso, gente. Essa é as minhas opiniões com relação a este documentário. É um documentário muito, muito bom. Recomendo se você nunca viu, se você não conhece, se você não teve a oportunidade de ver Ayrton Senna disputar uma corrida e o porquê que o Senna é esse ídolo que ele é. Veja esse documentário, que eu acho que vocês vão conhecer um pouco dele e se emocionar também, ou pelo menos conhecer quem é essa grande personalidade. É uma das personalidades brasileiras mais importantes, na minha opinião, do século XX. Agora, nós vamos à nossa segunda indicação de filme da semana. Esse aqui, ele já é um filme não de agora, ele é um filme que foi lançado em 2016, se eu não me engano, é isso mesmo? É isso mesmo, em 2016. E é um filme que ele trata de uma história que eu particularmente não tinha conhecimento dessa história. Aliás, eu me lembro do evento, mais ou menos a época, mas extremamente nebuloso, porque a gente viu no jornal, notícia de fora e tal, então não era assim uma coisa que eu tinha tanto conhecimento assim de coisas dos Estados Unidos. Mas este aqui é um filme extremamente impactante, é bem envolvente, tem ali umas questões que você pode discutir ou não, mas esse aqui, até o meu tio se emocionou. E olha que é difícil deixar o meu tio impactado. Ele realmente ficou bem impactado com esse filme. Até me indicou de ver. Eu tinha até falado com ele que eu já havia visto esse filme anteriormente. Então agora é a hora de nós falarmos de Horizonte Profundo. Bom, esse filme aqui, o que acontece? Ele estava disponível na Netflix até mais ou menos no iniciozinho desse ano, né? Assim, mais para o início do mês de janeiro. Mas ele, já saiu do catálogo da plataforma, mas você consegue ainda vê-lo em aluguel, tá? Em outras plataformas, você pode procurar, se não me engano, na Amazon. Na hora que eu estava pesquisando também, parece que na Apple também dá para você alugar. Na Google também, Google Filmes, né? Dava para você alugar também. Então, você ainda consegue vê-lo facilmente por aí. É um filmaço de ação. Um filmaço mesmo. Mas do que fala Horizonte Profundo? Horizonte Profundo é o seguinte. Tinha uma sonda petrolífera na região do Golfo do México, que é uma região ali que tem muita extração de petróleo. E a plataforma, deixa eu procurar aqui o nome dela, é Deepwater Horizon. E aí o que acontece? Em 2010, mais ou menos ali em abril, essa plataforma estava lá, tinha um projeto de extração que estava atrasado. E aí precisava assim, de fazer um teste para tentar acelerar esse processo, para que essa extração pudesse ser feita. Só que, devido a diversos problemas que estavam tendo nessa plataforma, isso segundo o filme, tá? É até um artigo, esse filme é baseado num artigo que o New York Times produziu na época que teve essa grande tragédia. E aí o que acontece? Essa plataforma teve alguns problemas e que não foram solucionados, e aí nessa pressão para poder fazer essa extração aconteceu um grande acidente de grandes proporções na plataforma, que ocorreu, que essas situações ocasionaram numa grande explosão na plataforma, vitimando a vida de 11 colaboradores que trabalhavam lá, deixando a vida de 126 em risco.
E além de tudo isso, como se não bastasse, essa explosão, ela despejou no mar milhões de litros de óleo. Isso acabou complicando toda a fauna, matando diversos animais marinhos, peixes, tartarugas mesmo, que haviam muito na região, afetando os estados tanto da Flórida, da Louisiana, do Alabama e do Texas. Esse filme, a gente tem aí alguns atores bem famosos, né? Tem o Dylan O'Brien, que a gente lembra dele muito daquela série do Teen Wolf, né? O Mark Wahlberg também, que fazia o Mike Williams, que foi um dos sobreviventes, né, da tragédia, baseada em fatos reais. Então, o Kurt Russell também, disponível, tá aqui nesse trabalho, cara, sensacional trabalho desse cara, e o John Malkovich também. Então, são nomes, entre nomes conhecidos e não conhecidos, um filme excelente. Então, aqui a gente vê essa tentativa desses trabalhadores tentarem sair dessa plataforma completamente em chamas, no meio do mar, no meio do nada, e tentarem ser resgatados com vida. Gente, tem cenas nesse filme que dá vontade de você pular lá dentro da tela, puxar os caras para cá. Filme assim, é um bom filme de ação. É um excelente filme de ação, eu recomendo bastante. Se caso você ainda não assistiu, tenta dar uma olhadinha se você consegue alugar. Às vezes ela pode entrar em outra plataforma. É um filme muito bom, vale muito a pena. E se por acaso você já viu, me dá suas opiniões, se você realmente gostou do filme, se você não gostou, você nunca viu o filme, digamos assim. E se por um acaso você está fora do Brasil, você se lembra desse episódio, desse desastre ambiental, um dos maiores desastres ambientais, na minha opinião, o maior desastre ambiental dos Estados Unidos, tá? Não com vítimas, mas eu falo assim, com as consequências que ele teve. É realmente bem impactante mesmo esse aqui. E para finalizar o nosso episódio de hoje, por último, mas não menos importante, não é mesmo? A gente vai falar aqui de uma experiência de leitura que eu fiz recentemente no ano de 2024. Diante das acusações contra o autor, eu pensei muito se eu deveria trazer essa leitura aqui para a gente. Só que eu gostei da leitura. Eu achei a leitura extremamente interessante. Claro que diante aí das grandes das acusações envolvendo o autor, a gente, né, tem que pensar direitinho, né, do que dizer, do que não dizer. Porque eu vou ser sincera que eu prefiro ver o desenrolar dos acontecimentos antes de falar qualquer coisa. Eu não estou aqui para acusar ninguém, afinal de contas eu não sou ninguém na fila do pão, né? Porque é muito fácil apontar o dedo e falar que o fulano fez, que o fulano deixou de fazer. Eu particularmente também achei a história muito estranha, né? Assim, eu falando da questão da notícia, tá, gente? Mas a leitura em si eu gostei bastante, eu quero compartilhar com vocês a minha opinião com relação à leitura, tá? Então, com muito respeito, tá? Se você não quiser, se você não gostar também, tá tudo bem. Mas eu quero compartilhar com vocês a minha leitura que eu fiz no finalzinho do ano, do quadrinho do Sandman, do Neil Gaiman. E a gente vai falar daquela edição comemorativa de 30 anos, Prelúdios e Noturnos. Essa edição, ela saiu mais ou menos em 2022 pela Panini Comics. E essa edição, ela corresponde às edições de 1 a 8 dos quadrinhos, né, de Sandman. E aqui, o jeito que eles ficaram organizados relembrou muito a primeira temporada da série que está disponível na Netflix no momento, né, diante do que acontecer, se vai ter ou não investigação, o que vai acontecer. Pode acontecer da segunda temporada não vir,
aí ficar só a primeira temporada. Mas aqui a gente vê a questão dos quadrinhos, né, dessa questão aqui da obra. A gente vai ver muito aquela questão de como o Morbius, o Morpheus, na verdade, foi preso ali por aquele grupo, né, aquela seita ali, que na verdade eles não queriam pegar ele, queriam pegar a irmã dele, né, a Perpétua, que era a morte, e porque eles não concordavam, né, questão da vida, das pessoas morrerem e tal, de ter que se despedir dos seus entes queridos. Então, a construção dos outros quadrinhos, né, dos outros fascículos desse quadrinho, acabaram envolvendo nessa prisão. Depois ele ficou preso ali mais ou menos uns 100 e poucos anos, ele acabou sendo libertado por uma ironia do destino, não é mesmo? E tem aqui temas bem interessantes para debatermos com relação ao quadrinho. Tem partes aqui que eu achei muito interessante, por exemplo, quando ele encontra a irmã dele lá no final. Tem uma parte também, quando ele vai para o Hades e ele precisa resolver um outro artefato que está lá. Gente, eu achei simplesmente maravilhoso isso aqui. Claro que essa é a minha opinião, tá? Eu gostei muito dessa experiência. Mas o que acontece? Você está completamente à vontade para não gostar e tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Eu gostei e quero deixar aqui essa indicação para você. Se você não quiser ver, se você achar que não é interessante, tá tudo bem, tá? Mas é só a minha indicação, só a minha experiência. E vamos deixar os acontecimentos acontecerem para a gente ver o que realmente é verdade, o que não é. Se for para dar a voz às vítimas, que elas sejam ouvidas. Se for para ouvir o lado dele, que ele seja ouvido também. Mas que seja tudo da maneira mais tranquila possível, que a verdade ela vai aparecer de qualquer maneira. Isso aí não independe de mim e de você, tá certo? Então essa é a minha experiência de Sandman. Eu gostei muito dessa experiência. Então é isso. Eu agradeço a todos vocês que têm nos acompanhado. Muito obrigada, de verdade mesmo. Esse episódio já está longo demais. Vou me despedindo por aqui e nos vemos na semana que vem. Um grande abraço.